Aí atrás vocês me ouvem bem? Sim. Então eu não vou usar o microfone, certo? Eu sou uma mistura de várias raças, eu adoro falar para as mãos, assim, o microfone me cerceia um pouco. Bom, eu estava até comentando com a Maria Amélia aí antes, esse texto é um texto que de vez em quando eu paro fazendo algumas reflexões, eu fico pensando, às vezes eu pego trechos de música e fico, né? Quando não, eu não fico ali e choro, né? Porque me emociono, tem coisas que me emocionam. E aí tem momentos da vida da gente que a gente pensa assim, que está tudo muito bem, tudo muito resolvido, fala, tô com a vida ganha agora, é só curtir, é só aproveitar, né? E aí acontece alguma coisa e aí você percebe que a gente não tá tão assim, né? Vamos dizer, equilibrado e coisa, né? Então eu acho que isso faz parte do viver, né? Então, de vez em quando, vamos ver se você está mesmo, né? Porque uma coisa é você falar, né? Uma coisa é você se comportar como, né? E eu particularmente sou o tipo daquela pessoa que, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui o amigão, o que segura as pontas, né? E quem tem problema vem e conversa com você e coisa e tal. E de repente você percebe que às vezes você tem os seus problemas, mas você não divide isso com outras pessoas, né? Um pouco talvez por arrogância nossa mesmo, de achar que ninguém vai dar conta, ou que ninguém vai ajudar, ou que talvez que ninguém se importe com isso, né? E na realidade as coisas não são assim, né? As coisas elas são feitas, somos nós que vamos construindo as coisas na realidade, né? E a resposta, o reflexo que a gente tem dessas coisas, né? É um reflexo de como eu sou, de como eu ajo, né? Tá certo? E aí você percebe assim, um amigo fez uma pergunta para mim e eu respondi para ele, e aí logo em seguida ele respondeu, já isso está tudo bem? Eu falei, mas tá, por quê? Porque você nunca respondeu assim, né? Então é o amigo, né? Que é aquela pessoa que está mais acostumado contigo, um irmão, né? Ou alguém próximo de você, e aí percebe que tem alguma coisa no ar, que tem alguma coisa de errado, e o verdadeiro amigo ele percebe nas entrelinhas que tem uma coisa, né? E aí um pouco da nossa conversa de hoje é isso. Será que nós estamos sensibilizados? Nós estamos preparados? Será que a gente está observando o outro? Será que nós estamos nos dispondo, né, para o outro? Né? Tá certo? Porque o outro depende da gente cuidar, né? E às vezes a gente fica esperando que os outros cuidem da gente, né? E a gente não cuida de ninguém. Né? Ou a gente finge que a gente cuida, né? Porque às vezes a gente paga as contas da casa e acha que isso é suficiente, né? Isso daí resolve os problemas, as coisas não são assim, né? Porque nós, né, precisamos ter consciência de nós mesmos e do que nós somos, né? Para a partir daí a gente começar a pensar, né? Então a gente começa pensando assim, né? O que cada um de nós está fazendo nesse planeta, né? Vocês já pararam para pensar o que eu estou fazendo aqui? Né? E eu faço, volta e meia eu faço esses questionamentos exatamente para me encaixar, me colocar ali onde eu estou, nas coisas que eu estou, e fazer aquela reflexão assim, eu estou fazendo a coisa certa? Né? Eu estou fazendo o que precisa ser feito? Né? Será que eu estou me esforçando o suficiente? Né? E essa reflexão lembra um pouco aquela reflexão do Santo Agostinho, lá no capítulo da perfeição moral, o último capítulo das leis morais, quando ele faz essa reflexão. E eu acho que é fundamental, a gente precisa fazer essa reflexão, sabe? Por quê? Por quê? Né? Qual é a missão? Qual é a nossa missão? Né? Eu estou aqui para quê? Né? E a gente não para e a gente não pensa sobre isso, né? E aí a gente diz o seguinte, se a vida for somente tentar aproveitar o máximo possível as horas, os minutos, né? Eu vou aproveitar a vida, eu vou viajar, vou fazer festa, eu vou comprar roupa, vou me vestir, vou coisa, né? Me parece que isso é um filme bobo. Né? Porque quando eu vou ver um filme, né, e aí falando, né, vamos ver o filme do Kardec, né? O filme do Kardec está em 4ª colocação dos mais vistos já, né, no cinema. E aí eu penso assim, eu vou no cinema, né, ou quando eu pego um livro para ler, né, eu não pego aquilo para perder tempo. Né? Porque a gente fala assim, eu vou passar tempo. Você está passando tempo ou você está perdendo tempo?
Né? Porque quando eu pego um livro, quando eu vou ver um filme, ou quando eu saio com as pessoas, né, eu quero ganhar tempo, eu quero aprender, eu quero trocar, né, trocar com o autor do livro, trocar com o produtor, né, ou com a história que o filme... Né, e eu gosto daquele filme que mexe comigo. Né, mexe em que sentido? Né? Que não é aquele filme que fala assim, poxa vida, né? E te dá um ânimo, você sai motivado para querer fazer mais, né? Para acontecer. Ou mesmo aquele filme que não te dá essa motivação, mas te faz refletir ou pensar a sua própria vida. Né? Seu próprio comportamento, a maneira como você pensa e assim por diante. Né? Então, no primeiro momento eu fico assim, poxa, a gente está aqui e nós somos... Né? E aí eu fico assim, nós estamos aqui, mas a doutrina explica e diz que nós fomos criados, né, espíritos simples e ignorantes, né, com inteligência e livre-arbítrio. Né? Então eu estou desenvolvendo essa inteligência ou simplesmente eu estou repetindo coisas que os outros, né, que os outros estão dizendo, né? Porque eu achei legal. Né? Então eu replico. Né? Hoje mesmo num grupo de pesquisa que eu faço parte, houve uma grande discussão, porque uma pessoa colocou um vídeo, né, de um pedagogo, tá certo? Só que aí a pessoa não percebeu que foram colocadas legendas, que não eram legendas da fala da pessoa, eram fake news. Né? E aí aquilo, né? E as pessoas começam a propagar aquilo como se aquilo fosse verdade, como se aquela pessoa que já desencarnou, como se ela tivesse dito aquilo. Né? É a tal cheio de mensagem na internet, que foi o Chico Xavier que escreveu, o Chico Xavier nunca escreveu aquilo. Né? Por quê? Para que isso? Né? Para dar um valor, né, que aquela coisa não tem. Né? E aí as pessoas não acreditam. E aí a gente tem que ir lá na base, lembrar que o Kardec sempre tocou nesse ponto, né? Que nós precisamos refletir, a gente tem que pensar, e a gente tem que discutir e colocar em prova as coisas. A gente não pode simplesmente, alguém falou e achar que está, né? Tem sentido, tem lógica, vai buscar os fundamentos das coisas. Isso é importante. Né? Isso demonstra que nós somos pessoas sérias, que a gente está estudando seriamente, né? Que nós somos pessoas confiáveis. Né? Então esse tipo de coisa. Então tenho certeza de que existe um sentido melhor em tudo que vivemos. Para mim, né, nossa vinda ao planeta Terra tem basicamente dois motivos. Né? Evoluir espiritualmente e aprender a amar melhor. Né? Então é uma coisa que eu sempre repito, que sempre falo, né? Eu estou aqui e o que eu tenho que valorizar? Né? Aonde eu tenho que botar as minhas fichas? Né? Naquilo que realmente tem sentido na vida. E o que tem sentido na vida, para mim, é só aquilo que eu vou levar comigo. Né? Porque o resto, né, como a gente vai dizer aqui mesmo, todos os nossos bens, na verdade, não são nossos. Né? Nós somos apenas as nossas almas. Né? Tudo que a gente tem de bens é emprestado. Né? Podemos ter juntado um monte, mas vai ficar aqui. Nós não vamos levar. Né? Então nós vamos levar o conhecimento que nós adquirimos e as nossas relações. Por bem ou por mal, a gente vai levar isso. Né? A gente já falou sobre isso aqui. E devemos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá para aprimorarmos como pessoas, ou seja, como espírito. Né? Então a gente precisa dar conta disso, né? A gente precisa, e aí tem os chavões, né? Aquelas coisas que a gente todo dia repete, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? E aí isso, uma vez eu fiz uma palestra falando só sobre isso, né? De que realmente a gente não se conhece. Né? A gente conhece muito mais os outros, porque a gente observa muito os outros, porque a gente inveja muito os outros, a gente quer... Lembra que eu conversei aqui, que eu falei que a gente quer ter a vida do outro, a gente não está satisfeito, ninguém está satisfeito com a sua própria vida, são poucos as pessoas que têm plena consciência, tá? De que você está no lugar certo, tá certo? Que você está na personalidade, porque você é espírito, hoje eu estou personalidade Jailson, tá certo? Eu estou onde eu tenho que estar, eu tenho que passar o que eu preciso passar. Né? E eu preciso assumir isso. Né? Lembremos sempre que os nossos fracassos são sempre os melhores professores.
E que é nos momentos difíceis que precisamos encontrar uma razão maior para continuar em frente, né? Quantas vezes a pessoa dá com um obstáculo e ela desiste, ela desanima, né? É nesse momento que você vai mostrar a sua força daquilo que você acredita. Porque então, se você desanimou e você parou e você não foi em frente, então aquilo que você acreditava não acreditava, aquilo era falso, não era verdadeiro. Né? E quando a doutrina pede pra gente que a gente tem que ter uma fé raciocinada, é a fé forte, constante, com fundamentos, né? Com base. Né? Porque na hora que a coisa dá uma sacudida, você vai ver que está sacudindo, mas não desmorona. Porque se desmoronar, a minha base não era forte. O que isso quer dizer? Né? Que eu estava fingindo para mim mesmo. E esse é o pior dos fingimentos. As nossas ações, especialmente quando temos de nos superar, fazem de nós pessoas melhores, né? Porque é isso, gente, eu fui e consegui, né? Foi difícil, foi trabalhoso, tive que me esforçar muito, mas eu consegui, né? E a gente tem que se orgulhar, entre aspas, né? Disso, de que eu consegui ir avante, que eu já consegui dar mais um passo. Tá certo? Que apesar de tudo eu não desisti. Às vezes não deu certo a primeira vez, não deu certo a segunda, mas será que eu estou fazendo, né? Eu estou refletindo para saber no que deu errado, para que na próxima vez, né, a coisa dê certo? Não, deu errado. Eu não reflito. Vou fazer a segunda vez, deu errado. Eu não reflito, você vai errar sempre. Porque se você não está parando e analisando onde está o teu erro, onde está a sua fraqueza, né? E você não fortalecer exatamente esse ponto fraco, né? Num outro momento vai, né? E o problema é que é o seguinte, pode chegar um outro momento que o tombo pode ser muito maior. Por quê? Né? Porque se no tombinho você não aprendeu e não se dispôs a aprender, você vai precisar de um tombão para tomar atitude. E às vezes é tão difícil. A nossa capacidade de resistir às tentações, aos desânimos para continuar o caminho é que nos torna pessoas especiais, né? Então assim, acontecer uma coisa, né? E a gente para assim, né? Poxa, eu sou espírita, eu acredito, né? E eu sei que eu estou passando por coisa, nada é sem razão, né? E aí você começa assim, mas por que eu? Né? Eu tento fazer as coisas tudo direitinho, eu tento, por que eu? Né? Porque é você que vai ter condições de lidar com essa coisa. Porque esse teu problema, muitas vezes, não é o teu problema, é o problema do outro, mas é você que vai ser o suporte para que o outro possa dar conta. Né? E às vezes a gente não percebe isso. Né? Às vezes quando o outro está com problema, e a gente percebe isso muito dentro da família, dos amigos, né? A pessoa está com problema, todo mundo desaparece. As pessoas abandonam, né? E alguns com desculpa assim, isso aqui que eu não quero atrapalhar, sabe? Né? Então assim, a gente tem que refletir essas coisas, né? A gente precisa pensar assim, os outros precisam da gente. Né? Então assim, principalmente nesses momentos de fragilidade, de problemas de doença, né? De problemas de desequilíbrio das pessoas, né? De problemas nos relacionamentos, as pessoas precisam de alguém. Não é ir lá para chegar, mas olha, você está passando por isso, eu já sei como é que você resolve. Não. Né? Não é cada um tem a sua vida, tem o seu coisa. O que eu posso dizer é assim, poxa, tô aqui, quer conversar, quer falar, tô aqui. Né? Porque o verdadeiro amigo, ele dá ali o ombro, ele fala, eu estou aqui, né? Mas não se mete na vida da gente, que é diferente, a não ser que a gente permita. Né? Então, ninguém veio a essa vida com a missão de juntar dinheiro e comer do bom e do melhor, eu acho isso. Né? Tá certo? Agora, infelizmente, tem muita gente que se satisfaz com isso. Tá? Tá comendo bem, tá vivendo muito bem e tá tudo muito bem, né? Tá certo? Só que muitas vezes as pessoas aparentam pra gente que tá tudo muito bem e às vezes as coisas não estão tudo bem, né? Então ganhar dinheiro, ter bom padrão de vida e alimentar-se bem fazem parte da vida, mas não pode ser a razão de viver, principalmente para nós espíritas.
Tá? Nós que sabemos de onde a gente veio, por que nós estamos aqui, ou pelo menos deveríamos saber por que nós estamos aqui, né? E para onde nós vamos, né? Que com a morte as coisas não se acabam, né? E muito menos a gente vai esperar o juízo do final, né? Para depois todos nós, né? Em circunstâncias diferentes, sermos julgados da mesma maneira. Né? Então assim, nós temos que parar e botar essa reflexão e assumir a reflexão, né? Ter consciência das coisas que estão, né? Da nossa realidade, né? Qual é a minha realidade, né? Então aí surge um problema, né? E aí eu tento ficar quietinho, quem sabe se eu não me mover, ficar quietinho, o problema vai se resolvendo por si só. A gente gostaria que fosse assim, né? Mas a gente vai perceber, e a experiência, a vivência nos levam a ver, né, nesse sentido, de que quando você assume, né, e você tenta entender e você assume o compromisso de resolver, a coisa, né, se resolve muito mais facilmente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai, nós vamos deixando o problema vai indo, e aí vão surgindo outros problemas em função, né, que são os problemas colaterais daquele problema que você tem. Então se eu já resolver, eu não vou ter outros problemas que vão surgir. E às vezes a gente não se dá conta disso. Que a maneira como nós não lidamos com o problema, né, ele é consequência de muitos outros problemas que a gente vai vir a ter. Né? Então, tenho certeza, eu não coloquei Jesus aqui, porque Jesus é supra-sumo, tá? Eu não estou falando de gente mais normal, tá? Né? Espírito mais normal, vamos dizer assim. Tenho certeza que pessoas como Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, o Nelson Mandela, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Chico Xavier, Betinho e tantas outros anônimos e anônimas que lutaram e lutam para melhorar a vida dos mais fracos e dos mais pobres, não estavam motivados pela ideia de ganhar dinheiro. Essas pessoas não estavam preocupadas em ficar rico, né? Tá? Nem estavam muito preocupados com o seu conforto. Então aí vem a pergunta: o que move então essas pessoas generosas a trabalharem diariamente sem jamais desistirem? Né? Passaram por dificuldades, né? Tiveram problemas muito sérios para encarar, né? Então a gente às vezes tem um probleminha aqui, né? Mas os caras, quase todos esses enfrentaram problemas monumentais, né? E aí, por que eles não desistiram? Por que essas pessoas não desistiram? Né? Aí aqui está a resposta: a consciência de sua missão nesta vida. Ter consciência da missão que a gente tem na vida vai fazer a diferença. Então eu vou dizer para vocês lembram uma época, hoje até que não tem muito, né? Mas logo quando começou a aparecer essa questão de internet e tal, todas as empresas, ou as grandes empresas, tinham que criar um site, né? E tinha que ter a missão da empresa. Hoje você entra nos sites das empresas, todas elas têm lá, né? Qual é a missão da empresa? Era importante você dizer, né, para os seus clientes qual era a sua missão, qual era, né, a missão. E aí a gente fica assim: qual é a minha missão na vida? Às vezes é difícil de identificar, né? Certo? Eu não sou um Martin Luther King, eu não sou, né, um Chico Xavier, eu não sou, né, uma Irmã Dulce, mas eu tenho aqui uma missão. Às vezes a gente fica pensando assim: mas qual é a minha missão? Às vezes é difícil, né? Algumas pessoas no raciocínio vão conseguir chegar a isso. Mas, para a gente ter missão, a gente precisa ter objetivos, tá certo? Então aí é difícil descobrir a missão, mas eu posso... Quais são os meus objetivos de vida? Né? Quais são? Mas Jailson, eu já estou com 80 anos, 85, né? Essas alturas. Desencarnou? Não, você é um espírito imortal, né? Então até o último momento você tem que aprender, você tem que se relacionar, você tem que fazer as coisas num acabo. Né? E vou ser muito sincero, essa coisa da idade está aqui, porque tem algumas coisas que a idade vai nos limitar, mas me impossibilita outras coisas. Se não operacionalmente falando, mas intelectualmente sim. Eu posso ensinar, né? Eu posso resolver coisas, eu posso dar conselhos. Então tem um monte de coisas que a gente possa fazer. E aí quais são os meus objetivos?
né? Então, dependendo da idade que você tiver, tal, eu vou definir alguns objetivos. Ah, eu quero ser... né? A gente não pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Isso é que a gente está perguntando para ele. Qual é o seu objetivo? Né? Como se a criança fosse, né, definir esse objetivo. Mas o pai e a mãe, né, geralmente quer ter um objetivo para o filho, nem sempre dá certo, né? Mas é esse o objetivo. E aí qual é o meu objetivo? Meu objetivo é esse. E como é que eu chego lá? Né? Eu chego lá definindo metas. Né? O que são metas? Metas são assim, eu quero ser médico. Né? Então, assim, eu estou lá com 15 anos, eu preciso terminar o ensino médio e eu tenho que estudar mais do que muita gente porque há uma competição grande, né? E aí, percebe? Você vai começando a tomar consciência, ou os seus pais, ou quem está ali à tua volta, vai te ajudando a você tomar consciência, e esse é o papel, né? O que é que você quer da vida? Eu quero isso. Então, para chegar nisso, eu preciso fazer isso. Aí eu tenho que fazer um vestibular, né? E eu tenho que estudar determinadas disciplinas, tá certo? Né? E aí pronto, passou o vestibular, já virou médico? Não, né? Aí que a coisa começa, né? Então assim, a gente vai definindo, aí acabou, entrou na faculdade, aí você já tem que ficar pensando, não vai fazer residência, não vai fazer residência, qual é a especialização que vai fazer tal. Estou falando em medicina, mas em várias áreas a coisa assim, né? E não é só isso, estou falando uma área assim, mas eu quero ser cozinheiro. Tá certo? Eu quero ser cozinheiro, tá certo? Então eu tenho que definir algumas metas, né? Eu preciso, que tipo de cozinha que eu quero fazer, né? Porque é um problema a gente querer fazer de tudo, né? E acaba não fazendo nada. Então a gente vai definindo metas para atingir aquele objetivo, tá certo? A soma dos nossos objetivos é que a gente vai definir qual é a nossa missão, né? É meio complicado se a gente nunca para e nunca pensa nisso, e a gente vai levando a vida. Tá certo? Né? Mas é importante a gente ter essa reflexão. Então, esses indivíduos, né, o que diferencia eles do homem comum, né, é a consciência da sua missão nessa vida. E é por isso, como eles sabem que eles têm essa missão, eles vão, né, com determinação, né, com segurança, com o conhecimento que eles têm, a lutar por ela. Então, quando você tem a consciência de que através do seu trabalho está realizando sua missão, você desenvolve uma força extra, capaz de levá-la ao cume da montanha mais alta do planeta, né? Porque eu sei, né, quando eu vejo assim, né, por exemplo, na nossa profissão aí, não sei quem é da área do direito, mas por exemplo, você vai para uma audiência e você tem que defender o seu cliente, né? E você estudou, você conhece bem o processo, conhece todas as... Quanto mais conhecimento você tem, você se impõe. Né? Não é se põe de arrogância, mas você se coloca, né? E não por conta disso, né? A minha fundamentação é essa, a minha argumentação, você vai argumentando, né? Porque qual é o processo, qual é o papel do advogado, né? O papel do advogado é fazer o convencimento do juiz para que ele que ganhe a causa, tá certo? Né? Então, se você está defendendo um lado ou outro lado, você vai encontrar na leis, nas normas e nas leis, né, fundamentos para que você faça essa defesa. E quanto mais conhecimento você tiver, tanto, né, das normas como da doutrina, você, né, chega lá e se põe. É isso aí, né? E você se sente forte, porque eu estou preparado. Então, quando eu falo lá no objetivo que eu quero atingir, né, eu sinto que eu estudei bastante, né? Estou indo para o vestibular, mas eu me dediquei, você vai muito mais confiante, né? É isso que a gente tem que ter, né? Quanto mais eu conheço, né? Lembra do conhecimento liberta? Liberta por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil é para mim lidar com as coisas. Mais fácil é para mim compreender as coisas, né? Então eu lido com as coisas com muito mais facilidade do que muita gente. Tá certo? Aí tem gente que fica assim, tá vendo como que é para quê? Para você é fácil, né? Para você é muito fácil. Mas é fácil por quê? Porque ela já fez esse caminho. Né? E muitas vezes fez esse caminho não nessa existência, mas em existências passadas. Né? Então a gente não tem que invejar ninguém. Né? Cada um fez o esforço que tinha que fazer. E nós temos que fazer o nosso. Né? Infelizmente, muita gente se perde nessa viagem e distorce o sentido de sua existência, pensando que acumular bens materiais é o objetivo da vida. E aí é a grande decepção.
né? E aí ainda se fosse no tempo dos faraós, né, que você ia e voltava junto, né? Mas eu falo isso, mas eu tenho um caso particular para contar. Semana passada faleceu uma pessoa. Se alguém conhece, fica quieto, por favor, não fala. Semana passada faleceu uma pessoa e eu não estive no velório, mas amigos meus me contaram que essa pessoa era santista fanático, né, muito santista, coisa, e eles tinham um pacto lá com os amigos de que o dia que um deles morresse, né, iam botar a camisa dos santos, né, na pessoa. E é uma coisa que ele gostava muito, é de sair com os amigos e falar de futebol e tomar uma cervejinha. E aí não é que botaram cervejinha lá no caixão e eles enterraram ele, né, com cervejinha no caixão. Aí isso me lembrou o coisa. Mas né? Tá. É a gente achar que coisa. Mas não é isso, né? Não vai lá, né? O espírito não vai beber a cerveja lá e tal. Mas era uma coisa de amigos lá, né? E eles se sentiram que estavam na obrigação de ter assumido aquele pacto entre eles e de ter que fazer isso aí, né? Então botaram a camisa do Santos e botaram cervejinha lá no caixão e ele foi enterrado com a cervejinha, tá certo? Por mais estranho que possa parecer para alguns, a gente tem que respeitar, né? São gostos e coisas, né? Mas é que agora me lembrou isso de acumular bem, porque e quando chega no final do caminho percebe que o caixão não tem gavetas e que só vai poder levar daqui o bem que fez as pessoas, né? Então assim, não tem lá, não vai levar todas as nossas coisas. Então, muitas vezes a gente passa e bota como missão da nossa vida ganhar dinheiro. Um materialista, é simples da gente entender isso, mas aí quando você vê espíritas fazendo isso, né, as pessoas às vezes não estão aproveitando a vida, né, estão quebrando relacionamentos, né, estão se dando, né, mal, né, por causa de questões de dinheiro, de coisas, né, é complicado, né, e isso acontece em todas as famílias, né, até na minha, né. E a gente tem que pensar e tem que refletir essas coisas, né? São valores. Se você tem estado angustiado, né? E de vez em quando eu também me angustio, tá? Não pense que é só você, né? Sem motivo aparente, né? Às vezes assim, parece, não, tá tudo bem, eu tenho emprego, né? Tá tudo coisa, parece que tá tudo bem, mas tá um vazio, né? Tá faltando alguma coisa. Está aí um aviso para parar e refletir sobre o seu estilo de vida, né? Quando você parece que você está com tudo, mas não está satisfeito, tem um vazio, você está angustiado, pare e reflete porque alguma coisa no seu estilo de vida não está batendo, né? Então, vamos me responder com honestidade. E aí você responde eventualmente, tá bom? Como você vem tratando seus pais, mesmo os desencarnados? Como é que a gente vem tratando nossos pais? Como é que a gente está tratando os nossos irmãos? Como nós estamos tratando os nossos filhos? Como nós estamos tratando os nossos amores? Né? E os seus amigos? É só para sair ou é curtir, né? Manda mensagem no WhatsApp. Lembra que eu falei aqui também? Ah, é aniversário, parabéns para você e tal. Manda ali, né? Uma coisa tão fria assim, né? Então, claro que os amigos da mídias sociais, os amigos do Face, são amigos do Face, né? Os amigos, a gente precisa abraçar, precisa olhar olho a olho, a gente precisa se dar tempo de estar com eles, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos amores, ter um tempo para ficar. Toda vez que vai sair, vamos chamar fulanos para ir junto. Não, é você e o seu amor, né? Sabe assim, para dar, né? Para manter, né? A chama, né? E os seus amigos. E hoje eu vejo muito que a gente está deixando, estamos muito relapso, né? E isso está dando um vazio, né? Só a rede social, só essa relação virtual está nos dando uma angústia, está nos dando um vazio.
né? Vamos chamar os amigos para tomar um café, para jantar, levar na nossa casa, né? Hoje a gente nem leva assim, na nossa casa, porque, sabe, dá trabalho, depois tem que lavar a louça, né? Compra descartável, gente, né? A gente fica assim, ai, porque vai dar trabalho, né? Porque tem louça, coisa, né? Gente, será que que essa relação, e é isso que é importante, né? Não vale, né? Lá, né? Uma horinha de lavando louça, né? Compra a máquina de lavar, bota dentro, né? O problema é esse, tá? Então, são coisas assim para a gente refletir, né? Como anda a sua disposição para emprestar sua atenção a quem precisa desabafar sua dor e quem precisa receber um gesto de carinho? E aí eu conheço muita gente que frequenta o centro espírita, participa dos trabalhos e está lá toda terça-feira, lá no Anjo Prado, toda quarta-feira, né? Mas é incapaz de, boa noite, tudo bem com você e tal, de fazer um acolhimento, né? E depois fica reclamando, mas só no centro, tá? Podia ter mais gente, não sei o que tem, mas você está fazendo a sua parte, né? Tá certo? Então a gente tem que ir lá, a gente tem que receber, né? Tá? Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos a essa casa, espero que vocês voltem outras vezes, né? E tenho certeza que, como lá no Anjo do Prado, todo mundo aqui recebe com maior carinho. Isso é importante, né? Lá, quando a primeira vez que as pessoas vêm, a gente pergunta, qual é o seu nome? Orlando. Hã? Orlando. Rolando. Cristiano. Thalita. Quem mais? Márcia. Sejam bem-vindos aí. Certo? Porque assim, não é isso, mas isso é importante, porque as pessoas não são mais um, provavelmente, né, eles vão vir, eles vão se tornar nossos amigos. É importante eles saberem que eu estou aqui falando, porque eu cheguei aqui primeiro, eu estou aqui estudando, estou há 30 anos no Espiritismo, desde pequeno não, desde mais novo. Né? Porque o tamanho continua o mesmo, mas é isso, né? A gente está aqui por causa disso. Daqui, quem sabe, daqui a algum tempo, né? Chegou na doutrina também, não sei nem, de repente, eles são catedráticos no assunto já, deixa eu ficar aqui a primeira vez, mas aí vai, estuda e coisa e tal, daqui a pouco são eles que estão aqui falando, refletindo, pensando, estudando, né? Porque isso é importante, né? Você está engajado em algum movimento voluntariado? Né? Quando a gente fala no movimento voluntariado, não é só esse movimento de resolver o problema, né? Aí tem gente que está pegando as malas e indo lá para a África, porque problema, mas a gente está aqui na nossa porta, né? A gente está um monte de gente na rua, tem um monte de criança na rua, a gente está com uma série de problemas, né? E como que a gente está lidando com isso? Né? E às vezes a gente precisa ir para longe para colocar disso, né? E às vezes esse problema está dentro da nossa família, está ali tão próximo da gente, e às vezes a gente precisa ter uma desculpa para ir e tentar resolver isso em outro lugar. E o voluntariado não é só a gente se engajar nessas campanhas que são importantes, muito importantes, né? Mas é a gente ter um tempo, né? Para a gente ouvir um amigo, para ouvir uma pessoa, né? É a gente perceber muitas vezes, sabe assim, mudanças de comportamento, né? Principalmente dos adolescentes, dos jovens, né? Que muitas vezes aí estão sem perspectiva de futuro e tal, né? Qual é o nosso papel, né? Quanto espírita, né? Nessa história? Você tem reservado pelo menos 5 minutinhos diários para ter um diálogo sincero com você mesmo? E a gente está fazendo essa pergunta porque, gente, eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Como é que eu vou dar conta dos outros se eu não estou dando conta de mim? Eu não estou olhando para mim. Eu estou necessitado, eu estou fragilizado, né? E aí, por orgulho, né? Por falta de humildade, a gente não pede socorro também, né? Porque a gente é orgulhoso e acha que a gente vai dar conta, né? Lembra lá no avião, quando a gente está lá no avião, que faz todo aquele procedimento lá tal, né? Então, a aeromoça, a comissária e o comissário, né? E eles falam, se houver despressurização da cabine e tal, vai cair as máscaras né? E aí põe a primeira sua e depois você vai colocar para alguém, vai tentar ajudar. Não tenta ajudar alguém, porque aí você
E aí você desmaia e você não vai ajudar ninguém. Então faz você primeiro e depois você vai ajudar o outro. Mas é assim, gente. Como é que eu vou querer ajudar alguém se eu estou fragilizado, se eu não estou dando conta de mim mesmo? Né? Vai ser dois problemas. Né? Então é isso, é que às vezes a gente pensa que tem pessoas que até gostariam de ajudar, mas elas não estão em condições. Às vezes a gente cobra isso de um familiar, de um amigo. Ah, mas tá vendo? Mas não dá não, tá vendo? Eu estou precisando. E às vezes assim, eu estou precisando, mas você não disse para ninguém que está precisando, nem demonstrou que está precisando. Mas acho que todo mundo tem que adivinhar, né? E a gente acha também que o plano espiritual tem que dar conta também, porque o plano espiritual é assim, pô, você sabe de tudo, né? Tá certo? E não é assim. Se a gente não pedir, a gente não endereçar as coisas, né? Tá? Eu preciso me expor, né? Eu preciso dizer o que eu quero, tá certo? Né? Isso é importante. Tô falando bobagem? Não. Escuta a tua alma, né? Ela tem, e aí eu escutando a sua alma, ela tem a orientação correta sobre qual caminho a seguir, né? E a gente tem que parar e pensar assim, né? Aquela coisa do eu comigo mesmo, sabe? É o meu 5 minutinhos, é eu me perceber como eu estou no mundo, né? Como é que eu estou? Né? Como é que eu estou encaixado em todas essas coisas que estão acontecendo? Porque às vezes você não percebe, você é uma engrenagem do mecanismo todo, tá certo? Né? E às vezes a gente não se dá conta, a gente acha, mas eu só sou mais um, eu sou, como é que é? Eu sou areia na areia, não sei, eu sou uma gota no oceano. Não, você é você! Você é uma pessoa com potencial e capacidade de fazer mudanças no mundo que você está vivendo. Porque se aqueles indivíduos que a gente deu nome aqui, Martin Luther King, a irmã Dulce, o Betinho, o Chico Xavier, eles fizeram porque eles assumiram uma missão, né? E lutaram por essa missão, né? O que muitas vezes é que a gente não quer dar o esforço que precisa ser dado. A gente pode fazer, podemos fazer a diferença, né? Lembra, está chegando aí junho, né, dos incêndios, aí me lembra o passarinho lá, né, que picava a água e jogava lá, né? E, assim, ele não ia apagar o incêndio, mas a parte dele ele estava fazendo, e nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte para que o nosso mundo, o nosso Brasil seja melhor, né? Hoje a gente vive cheio de picuinhas, né? Cheio de ideologias todo mundo, né? E ninguém pensando no Brasil, ninguém pensando no outro, ninguém se percebendo que nós estamos, né, no mesmo barco. Né? E aí, às vezes fazendo tantas críticas fúteis, vazias, superficiais, sem ter conhecimento dos fatos, sem conhecer a história, sem conhecer a política, sem saber como é que o mecanismo funciona. E a gente fica dando palpite não, a gente fica repetindo muitas vezes o que alguém disse, sem refletir. Né? É complicado, é o tal do vender o peixe, né? Como é que está? Conforme comprou, né? Vendeu, né? Tal. Mas às vezes o peixe está podre. Né? Tudo na vida é um convite para o avanço e as conquistas de valores. Tudo, né? Qualquer passinho, qualquer coisinha, a gente tem que estar indo para frente, progredindo, evoluindo. Né? Nós estamos aqui para isso. Viver é isso, é se esforçar para mudar, é se esforçar para que as coisas aconteçam. E lembra-te, tudo que chega sempre por alguma razão. Tá certo? Então, não adianta ficar reclamando e botando culpa em Deus, nos espíritos, seja lá no que for, tá? Reflete. Né? Reflete como é que está o seu comportamento, como é que está os seus pensamentos, o que é que você está atraindo para você, que tipo de energia que você está produzindo, né? Que tipo de indivíduo, né, é você? Quem é você? Você tem consciência de quem é você? Da sua capacidade, da sua potencialidade? Será que eu não estou sendo negligente, né? Tanto comigo como com os outros, porque eu não quero me esforçar, eu já me acomodei, né? Vocês lembram? Logo no começo ali, né? E uma coisa corrente, né, no Espiritismo, é dizer o seguinte: nós não estamos aqui, né? Nós não estamos aqui só para não fazer o mal, né? Nós estamos aqui para fazer o bem. A omissão já é um mal, tá? Só que a gente precisa saber como fazer.
tá? E isso demanda um pouco de esforço, demanda conhecimento, percebe? E aí, acabando, aí é uma reflexão muito minha, assim, né? Assim, o passar dos anos, o tempo, a vivência do dia a dia vão me ensinando que por trás de toda sombra que sempre aparece e enfrento, e aí isso é importante, apareceu o problema, eu tenho que enfrentar, tá? Não posso ser covarde. Dá-se automaticamente o sentimento de libertação, porque tem um problema e eu vou e luto e resolvo, se não sozinho, peço ajuda, né? E vou e resolvo, não deixo, né? Não deixo o problema ir crescendo, virando a bola de neve. E quando eu resolvo, que ele me dá um sentimento de libertação. A percepção da existência da minha plenitude, da minha parte melhor. O meu eu divino. Por quê? Eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. E todos nós vamos chegar lá. Todos nós. Uns mais devagar, né? Outros menos. Cada um de nós tem o seu time. Mas todos nós vamos chegar lá. Não tenho dúvida disso. Né? Porque eu sou filho de Deus. Né? Eu sou a única criatura, nós somos, né? As únicas criaturas capazes de criar. Você sabe o que é isso? Você sabe que poder que é esse? Né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Né? De que quando eu quero, né, eu tenho capacidade de botar essa energia e ir fazer. Né? Mas só a vontade não vai ser suficiente. Né? Eu tenho que querer. Né? Eu tenho que conhecer. Né? E aí eu vou, vocês não têm dúvida, que a gente pode ser qualquer um desses indivíduos, né? Jesus mesmo dizia, né? Que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais do que ele. Por quê? É ter coragem, é ter conhecimento, é ir buscar, é saber e ter consciência de si mesmo, né? Isso que é importante. E às vezes a gente esquece disso. A gente acha que nós somos uns coitadinhos, tadinho, tal. Nós não somos coitadinhos. Né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos parte da divindade. É isso aí, gente. Obrigado.